Boa noite a todos. Nós estamos dando início à audiência pública, que é destinada a ouvir a opinião dos presentes. Então, convido a todos que sentem adentre a essa casa e participe conosco, né? Então, a matéria da pauta do convite é audiência pública número 24, dia 29 de novembro de 2018. A pauta, item único, projeto de lei 12.718/2018, de autoria do vereador Valdeci Vilar Mateus, que altera o plano diretor para acrescentar entre os usos tolerados aqueles que obtiveram certidão de uso de solo, nas condições que especifica. O item apresentado será objeto exclusivo desse debate. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto é o primeiro a fazer uso da palavra. Durante a explanação, os cidadãos interessados em se manifestar devem se inscrever junto às funcionárias Érica e Roseli, a quem eu peço que se identifique, por favor. Identificado nossas duas colaboradoras, para fazer a inscrição, quem quiser fazer parte da fala. Os inscritos, então, podem fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos vereadores e aos vereadores interessados. E, ao final, novamente, a palavra é dada ao autor do projeto para, se o caso, responder ao questionamento e a fazer as considerações finais. Então, agora, nesse momento, eu quero fazer aqui menção dos presentes para essa audiência. Estamos aqui com o senhor Roberto Fernandes Gonçalves, Comissão Municipal de Políticas Territoriais. Cláudio Franchini, representante do Coati, no Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Luiz Dias da Silveira Júnior, representante da OAB no Conselho Municipal da Política Territorial. Anísio Luiz Brunholi, Associação dos Moradores do Bairro do Caxambu, Conselho Municipal de Políticas Territoriais também. Reginaldo Manuel, delegado suplente do Movimentos Sociais. Vanderlei Vitorino, do Conselho Municipal de Políticas Territoriais e Comunidade Negra de Jundiaí. Silvia Eduardo Dresa, membro do Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Romantiese Araújo Timóteo, membro do Conselho de Pastores. Está conosco também a Silvia Angelini. A Silvia já está escrito aqui para uma fala após a explanação. A Silvia é diretora de urbanismo da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Terá também aqui, vai ter a fala após a explanação do projeto. Então, nesse momento, vou fazer o uso da explicação desse projeto. Eu vou logo na justificativa para que os senhores se atentem o que ocorreu, que nós percebemos que dá para fazer aí um acerto e atender os munícipes de Jundiaí. Digo assim, no período de transição entre o antigo e o novo plano diretor do município, o cidadão que obtiver a certidão de uso de solo permitido e der andamento em seus projetos de construção e implantação de atividades com base nessa autorização, foram surpreendidos, normalmente na fase final do processo, pela alteração da lei. Ocorre que, finalizada uma construção ou o investimento, torna-se bastante oneroso. Modificar ou até mesmo perder o investimento inicial devido a uma alteração de norma que deixou de prover os casos das pessoas que estavam com os pedidos e projetos e processos em andamento, assim como o objetivo de
O objetivo desse projeto de lei é preencher essa lacuna e dar oportunidade para aqueles que se encontram nessa situação tenham reconhecimento, autorização pré-estabelecida pela certidão de uso de solo, que a partir dela darão continuidade aos seus projetos. Busco o apoio a esse projeto pelos nobres pares, aí os vereadores que aqui se encontram e também no dia da votação. Senhores, o que eu me deparei é o seguinte: teve pessoas que adquiriu um imóvel, conseguiu comprar um terreno em Jundiaí, mas foi naquele período onde nós estávamos aqui para votarmos o plano diretor. E aconteceu, entre o plano diretor velho e o novo, aconteceu alguns casos. Então, só para mim, chegou 3 casos, onde eu pude observar que teve uma falha. Teve outros vereadores que eu conversei também, que citou casos parecidos. Então, eu vejo que nós temos condições de fazermos essa alteração, só no sentido de ajudar as pessoas que já tiraram a sua certidão uso de solo. Por quê? A intenção foi boa. Ela adquiriu aquele terreno para que ela fizesse ali a sua construção, fizesse ali a sua moradia, o seu comércio, enfim, qual era o destino que ele pediu a certidão de uso de solo. E isso não aconteceu. Então, eles foram proibidos, né, de fazer. Então, eu gostaria do apoio dos senhores, comentar isso, para que eu possa levar na sessão, para que nós votamos favoravelmente a esse projeto de lei. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de ouvir os inscritos para a fala. Então, nós temos aqui, o primeiro é Daniel Mota. Por gentileza, venha até a tribuna e pode explanar a sua intenção. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Meu nome é Daniel Mota, eu sou presidente do Conselho Municipal de Política Territorial, o conselho que exatamente zela e acompanha a implementação e o avanço do plano diretor na cidade. O conselho trata, junto com a unidade de gestão de planejamento, exatamente disso, do planejamento da cidade, né? A gente tem que entender que a cidade tem um passivo, né, de obras e projetos e construções, de ideias de urbanismo que foram implementadas, e essa visão que está vigente no momento, né, e que ela é dinâmica, ela deve ser discutida o tempo inteiro, porque a cidade muda o tempo inteiro. É importante também que a gente assegure direitos das pessoas, né, tanto daqueles que compraram os seus imóveis, que estão querendo construir, que estão querendo investir na cidade, quanto daqueles que já moram na cidade, que veem na cidade um lugar próspero e positivo para se estabelecer. Pensando nisso, o plano diretor atual já contempla, por exemplo, o direito de protocolo, né? Todos aqueles que protocolaram seus projetos antes da aprovação desse plano, tem as normas vigentes do momento da aprovação, né? Eles não são obrigados a fazer a adequação no plano atual, né? Quando a gente começa a ter muita mudança do próprio plano, começa a ter anistia, começa a ter um monte de penduricários, a gente perde essa noção do planejamento, né, e começa a atender demandas que são pontuais, que podem ser, inclusive, honestas e necessárias, né, mas a gente perde a noção do longo prazo do planejamento, que é essencial para a construção da cidade. Pensando nisso, o Conselho tem as suas câmaras técnicas estabelecidas e funcionando, analisando continuamente, a gente se reúne pelo menos uma vez por semana, né, nas diversas instâncias do Conselho, para analisar exatamente esses casos todos que vão aparecendo com a dinâmica da cidade que está em constante evolução.
não preciso aqui, acho, ficar citando resoluções que foram aprovadas e que melhoraram a cidade, normas que foram dado o entendimento correto para elas, porque muitas vezes fica mesmo uma questão dúbia no plano, né? Mas o Conselho funciona e ele é parte importante dessa questão do planejamento a longo prazo, né? De ter essa visão ampla do processo de desenvolvimento da cidade e de planejamento da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter, antes de ter uma mudança desse porte no plano, a gente entender qual o tamanho dessa demanda, né? Quantos empreendimentos, quantos imóveis, quantos terrenos, quantos lotes a gente tem nessa situação que precisam ser realmente anistiados ou adequados ou mudados os critérios de avaliação que estão vigentes, que causem um transtorno desses que justifique essa mudança no nosso plano de longo prazo de planejamento, né? Eu não tenho certeza se existe esse tipo de estudo ou de análise, né? E aqui, como representante do Conselho, como presidente do Conselho, acho que cabe o nosso papel de se aproximar dos vereadores, né? E esperar que vocês usem de nós, né? O máximo possível para que a gente possa trabalhar juntos nessas questões, né? Que antes da gente chegar num ponto desses, determinante desses como um PL, que a gente consiga estreitar laços, que a gente consiga fazer as discussões, que a gente consiga, então, ter esses dados todos, né? Então, qual é o impacto que isso tem, em quais regiões da cidade estão colocadas esses problemas, esses empreendimentos que precisam ser, que estão pedindo essa alteração, né? Qual é o impacto que essas transformações vão ter naquele lugar, naquela região, né? Porque muitas vezes você resolve o problema de um lote, de um empreendimento e atrapalha a dinâmica toda de uma região, né? De um bairro inteiro, de um zoneamento inteiro. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente tenha mais dados antes de ir para frente com um PL desse porte, e fica aqui o meu apelo para que a gente consiga estreitar laços com os nobres vereadores e o Conselho, porque o nosso trabalho é, como eu disse, semanal, de avaliação, de estudo, de aprofundamento dessas questões técnicas e de abraçar e ouvir todas as demandas que a cidade apresenta. Todas mesmo, né? É um conselho absolutamente plural. Era essa a minha fala. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Daniel. Quero aqui fazer menção, vereador Rafael Antonucci, nosso colega, e o Márcio Petecossi, nosso colega cabeleireiro. E também, nessa casa, chegou a nossa querida vereadora Marilena Negro, uma vez vereadora dessa casa, sempre vereadora. Obrigado pela presença, vereadora Marilena. E também o BA, nosso querido BA, né, o Vitorino, que também está conosco nessa noite. Agora eu quero convidar a Silvia Angelini com uma palavra. Tem que apertar? Boa noite, senhor vereador. Boa noite a todos. Meu nome é Silvia, sou diretora de urbanismo da Prefeitura de Jundiaí e gostaria de dizer, partilho um pouco do que o Daniel falou, minha fala é no sentido da dele. Acho que a gente vem num processo de revisão do plano diretor que tem desde o ano passado, justamente porque a transição de uma lei para outra gera uma série de equívocos e problemas como esses que o senhor relatou. Existe o direito de protocolo, que é aquele para os projetos já que estão elaborados. Então, o tempo de validade hoje de uma certidão de uso do solo é de 3 meses ou até que mude a legislação. Então, eu imagino que o senhor se refira aos casos em que o cidadão teve a sua certidão e não teve tempo de elaborar o projeto e não teve adquirido o direito de protocolo. Então, de fato, é um tema que é importante assegurar o direito dessa pessoa. Ela alimentou uma expectativa de que poderia ter um uso determinado, que lhe conferiu a certidão, mas foi impossibilitada com a mudança da lei. Eu acho que discutir qual é o tempo de validade de uma certidão, de um documento, é muito relevante,
mas acho que o momento oportuno para essa discussão, assim como outras tantas, é nesse contexto da revisão do plano, que tem sido feita por meio de várias reuniões. A gente tem feito reuniões lá no Paço Municipal, mensalmente, já foram mais de 16 audiências. Aqui na Câmara, nós fomos convidados a participar pela comissão do plano diretor, pelo vereador Cristiano Lopes. Já viemos a 3 audiências para explicar sobre o plano e para ouvir também questões de problemas. Então, minha sugestão é que, independente do mérito de ser uma questão importante a ser analisada, que ela seja trazida para o contexto da revisão, que nesse momento está em curso, né, e que possa ser discutida com os demais que estão participando, ou até com os demais vereadores que nem estão aqui hoje da comissão do plano diretor, que a gente não faça revisões periódicas do plano diretor, que é uma lei tão importante, e que não dê brechas a isso, que a gente continue valorizando o instrumento do plano, a participação de todos os vereadores, inclusive dos membros do Conselho. Então, eu acho que, no mérito, é um tema relevante para a gente discutir. Não sei se o uso tolerado pode ser para 1 ano, para 6 meses, enfim, a gente precisa de dados. Isso não chegou até a diretoria de urbanismo ainda, nós não analisamos. Acho que o tema é pertinente, mas minha sugestão é que a gente discuta agora, nesse momento de revisão do plano. E nós convidamos o senhor, enfim, a todos para continuar essa discussão lá no Paço. Ou aqui, quando for necessário. Ok, obrigado, Obrigada. Silvia. Senhor Silvio Duarte. Ok, obrigado, Silvio. Quero abrir agora a palavra para os vereadores, que possa fazer uso da palavra nesse momento. Convido, então, o vereador Rafael Antonucci a se aproximar. Presidente, meus colegas aqui presentes, os senhores que nos acompanham, eu acho que essa administração dá oportunidade para que nós, jundiaienses, interessados, de alguma forma, possamos estar revendo um plano diretor. Isso é muito importante, até porque houve mudanças que foram boas, outras mudanças no plano diretor que eu acho que traz uma série de problemas e acaba, de certa forma, travando. Eu quero dizer aos senhores, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo, Anísio Brunholi, que já foram cumprimentadas, a colega da legislação passada, a Marilena, bem, os senhores que estão aqui nos acompanhando. Eu sou um dos que aceitou fazer parte dessa comissão, que vai fazer um acompanhamento mais de perto. O que eu vejo é o seguinte, nós temos várias coisas que foram alteradas e que trouxeram, de alguma forma, um travamento. E eu quero só fazer uma colocação aqui, e a gente aqui, os vereadores, nós somos muito procurados. Hoje, vamos pegar aqui um terreno com menos de 500 metros quadrados. 400, vamos botar aqui 490 metros quadrados. Eu não sei se a mudança ocorreu agora ou já ocorreu há algum tempo maior. Quando nós tínhamos uma propriedade de 490 metros e que havia ali consolidado 2 construções com ligação de água, com ligação de energia, era possível fazer essa divisão. Isso eu sei porque eu procurei agora na prefeitura. Infelizmente, com a mudança, não sei se foi com o plano diretor, alguma outra mudança no período anterior, não é mais possível. Mas eu fui procurar saber, e é possível contemplarmos no plano diretor 2 coisas. Aonde realmente essas obras já estão consolidadas, com ligação, com entrada independente, né? Porque hoje nós temos medida de frente
e também a medida da propriedade, que não pode ser menor de 500 metros para que você possa desmembrar. Eu acho que isso é um item que nós podemos realmente rever, é uma das que eu vou colocar a possibilidade de mudança, e uma outra que acontece muito em regiões, principalmente, vamos botar aqui, a Itália acontece muito isso. O cidadão tem um imóvel de, vamos pôr aqui, 300 metros quadrados, e faz lá um apartamento familiar. Lá tem muito isso, 2 andares, 3 andares. Então, é possível, e aqui também, que seja uma matrícula individual, como se fosse um condomínio. É possível fazer isso. Então, eu gostaria até de deixar como contribuição, para que nós aqui possamos avançar, e quem sabe contemplar. Não tenhamos dúvida que nós vamos acertar a vida de muita, mas muita gente mesmo, que é uma necessidade. Eu acho que tem outros pontos importantes que a gente vai poder estar discutindo. Eu acho que é importante realmente a gente ver. Eu acho que o interesse, até no último plano diretor, infelizmente, a gente acabou, de certa forma, não acompanhando, enfim, e aí chega um plano com 300 páginas, não é? Eu acho que a gente tem que realmente ter esse cuidado de poder estar acompanhando para fazer, pelo menos, privilegiar de alguma forma para que a cidade continue, né, crescendo em todos os sentidos, economicamente, e preservando, sim, a cidade. Eu tenho essa visão. Então, senhor presidente, era essa a minha contribuição que eu queria deixar. Eu acho muito importante essa discussão, e quem sabe quando isso tiver já consolidado, essas mudanças do plano, nós possamos aqui, com muita tranquilidade, estar fazendo uma análise aprofundada para ver se as pessoas realmente serão contempladas a contento, né? Que a gente não possa fazer nada que depois deixe um legado ruim nesse sentido. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Essas eram as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael Antonucci. Gostaria de saber, mais algum vereador que queira se manifestar? Gostaria de abrir também uma fala ao engenheiro Claudinei de Paula e Silva, munícipe dessa cidade. Cinco minutos. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, à mesa, senhores e senhoras presentes. Queria só dar uma palavra sobre o projeto de lei 12.718, que engloba a autorização para se construir no plano diretor da lei anterior a essa lei que travou a cidade, né? Então, muitas pessoas que já haviam manifestado interesse em construir certidão de uso de solo e não aprovou o seu projeto antes da aprovação do plano diretor, simplesmente perdeu o seu investimento. Então, eu me coloco no lugar de um senhor, uma senhora, que compra um terreno, pensando em investir nele, um negócio, um mercado, um comércio, seja o que for. E como todo bom brasileiro,
demora aí alguns anos para quitar o seu terreno. E quando ele foi pegar a informação para construir, ele foi pego de surpresa, né? Não pode mais construir no setor, mudou o plano diretor. E aqueles que têm a sorte ainda da sua rua ser numa rua de indução, ou alguma outra rua, se ele comprou um terreno de 5.000 metros, ele pode construir, sabe o quê? 150 metros quadrados. O que é isso para um terreno de 5.000 metros? Então, essa lei eu achei importante porque ela vai ajudar alguns munícipes que foram pegos aí de surpresa com a troca desse plano diretor. Eu sei que estão revisando, estão fazendo de tudo aí para amenizar o caos que virou na cidade, e eu, como engenheiro civil, eu sei bem o que eu estou falando, porque eu convivo com as pessoas que querem fazer algo e não conseguem mais, né? Então, se ele pegou a documentação, deu o prosseguimento, mas não aprovou o seu projeto antes da mudança do plano diretor, eu acho justo. Gostaria aí que os senhores vereadores analisassem bem e que aprovassem essa lei para benefício da cidade, para benefício das pessoas que votaram em vocês, né? Gostaria que vocês ajudassem essas pessoas a dar andamento nos seus negócios. E agora prestar atenção na mudança que haverá do plano diretor. E de brinde aqui eu quero deixar um pedido para vocês de uma lei de anistia que a cidade está precisando. Então, tenho clientes com imóveis antigos, travados, precisando fazer a documentação por falecimento de algum familiar, não consegue regularizar mais nada na cidade de Jundiaí. E nada pode pôr aí 99%. Não consegue se regularizar. Então, gostaria que vocês analisassem bem, e é um pedido da população, não é um pedido meu, não é pedido do vereador Valdeci, é um pedido da população em favor de nós mesmos. Então, são as minhas palavras, sou grato aí pela oportunidade. Obrigado, Claudinei. Vamos ouvir agora, também com uma fala, Marilena Negro. Marilena Negro, nossa vereadora da Casa, legislação anterior, já nossa conhecida, tem a oportunidade de fala. Boa noite a todos, a todas as pessoas presentes. Vereador Valdeci, autor do projeto. É um tema que eu sempre tive interesse, os senhores sabem. E o fato de ter participado da construção do projeto que veio à Câmara e do qual aprovamos, que é o plano diretor, me incomoda, assim, trazer a discussão pontual. Isso é fato, então eu endosso aqui a posição do Conselho de Servidores, no sentido de que a gente já criou dentro do plano instrumentos de acompanhamento, controle e até revisão, desde que se respeite todos os procedimentos de participação popular. Eu acredito muito que a Câmara é concorrente nesse âmbito, para realizar audiências públicas, e poderíamos ter feito isso de uma forma muito mais aprofundada durante a etapa de produção do plano diretor. Mas nós cuidamos, e isso eu posso pedir aos vereadores que estavam na última legislatura,
a participação dentro de comissões importantes do próprio companheiros aqui, vereadores que estiveram na Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, da qual fui presidente, também da Comissão de Infraestrutura, da qual o ex-vereador Paulo Malerba foi presidente, e do número de encontros que nós produzimos nesta casa para tirar dúvidas. Claro que o plano é grande, e ele ficou 2 anos no processo. Quem teve uma maior participação, por um interesse, aqui, no caso, vocacionado, porque nós estamos com a responsabilidade, enquanto legislador, de conhecer o tema para poder votar, eu tenho certeza que eu procurei não faltar com informações, com condições de realizar, tirar todas as dúvidas. Todas as vezes que chamamos secretários, técnicos, secretária, que era a secretária Daniela da Câmara, os técnicos, estivemos aqui debruçados no plano diretor por temas. Pessoalmente, cheguei a nem trazer para o plenário dúvidas que eram tão assim, frontais, que nós imediatamente acionávamos o setor competente para que trouxesse novas informações mais produtivas. Então, eu creio que, assim, a necessidade de revisão, por ter passado 2 anos, eu acho que pode ter esse ajuste, mas eu defendo que isso seja feito pelo coletivo, pelo colegiado que está responsável por isso, que é o Conselho. É uma atividade do Executivo, da qual eu penso que o vereador pode provocar, deve provocar, os vereadores que têm dúvidas devem provocar, mas de uma forma que isso se amplie com a sociedade organizada, com os munícipes, né? Então, de forma regional, se o tema for ligado a uma área específica da cidade, mas é um processo que tem que ser construído pelo poder público, não só pela Câmara e não só pelo Executivo. Então, tem que ser em conjunto, sob a supervisão do Ministério Público. Então, eu acredito que todas as etapas foram cumpridas até 2016, e eu discordo ao se falar que vem aqui um projeto do Executivo pronto para ser votado. Esse não foi. Vocês podem dizer do orçamento, que o orçamento chega mesmo sem ninguém entender muita coisa e os vereadores têm dificuldade de assimilar, de entender. O projeto do plano diretor teve todas as etapas cumpridas na questão da participação social. Foram 2 anos antes de chegar até a Câmara, e aqui, por nossa vez, nós tivemos o cuidado de não deixar, de trazer as informações, de convocar, nós convocamos secretários para poder dar as informações pertinentes. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que apontar é o nosso dever, enquanto Casa Legislativa, eu acho que é importante trazer, mas ela tem que estar enfronhada num processo de revisão como um todo e não fazermos recortes pontuais para que essa discussão não fique apenas num aspecto. Era isso, vereador, e obrigada pela oportunidade de estar aqui entre vocês. Obrigado, Marilena, pela contribuição. Também quero aqui abrir para o último inscrito dessa noite, o senhor Silvio Duarte. Tem que apertar o botão?
Eu já estava ligado. Tá. Boa noite a todos. Estou aqui como vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Territoriais, né, e venho aqui colocar uma vivência um pouco diferente da do engenheiro aqui exposta, né, no sentido de que acredito que o plano diretor que a gente teve, em termos de cidadania, foi uma experiência extremamente importante e democrática, né? Foi um espaço de debate, foi um espaço de aprendizado coletivo, foi um espaço de crescimento da cidadania muito importante, né? O que a gente vê são que eu acho que foi contemplado todas as necessidades, foi contemplada uma transição, né? Está muito claro dentro do plano diretor essa transição, né? A regra de transição, né? Para mim é sensível que nem todas as pessoas participaram do plano, né? E para mim também é muito claro que existe uma segmentação na sociedade que é o principal questionamento, que é por que o legislativo fica tão longe, né, de todo esse processo democrático, extremamente democrático, que acontece dentro do Conselho Municipal de Políticas Territoriais, né? Seja da revisão do plano, que infelizmente não vejo como sendo uma revisão, ela fica aquém do processo que foi feito anteriormente. Gostaria de deixar isso bastante claro, né? Eu acho que a gente está perdendo cidadania, né? Enfim, vai ganhar momentaneamente alguma agilidade, alguma coisa, mas não vejo um progresso no sentido do desenvolvimento da democracia, né? Então, eu venho aqui defender o plano diretor atual, da forma como ele foi feito, né, do processo em si. Existem algumas falhas, algumas cores de rua não foram pintadas corretamente, existe alguma coisa que tenha que ser revista? Existe, tá certo? Mas como urbanista, como arquiteto, eu vejo um progresso extremamente importante em termos de sustentabilidade que existe no plano, né? E esse bypass, essas necessidades pontuais, vai trazer, em termos de longo prazo, vai contribuir negativamente, em termos de longo prazo, para o desenvolvimento humano da cidade, né? Então, com isso, o que eu gostaria de deixar claro? Que é importantíssimo, né, a gente pensar a cidade hoje enquanto meio ambiente, enquanto sustentabilidade, e que visões pontuais provavelmente não considerarão isso daí. Sou um cidadão de São Paulo, sou um cidadão paulistano, acabei de vir de lá hoje, uma cidade insuportável, sabe? E o modelo de desenvolvimento que vinha até então ocorrendo na cidade era um movimento que, infelizmente, não tinha uma visão de sustentabilidade. Então, fica aqui meu apelo para que os senhores legisladores participem um pouco mais da revisão do plano, tá certo? Que participem um pouco mais, como cidadãos, do Conselho Municipal de Políticas Territoriais. É a cidade e a sustentabilidade são os nossos filhos que estão correndo risco. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Silvio. Agora gostaria novamente de trazer a fala aos nobres vereadores. Chegou também conosco o vereador Cristiano Lopes, também o vereador Dr. Albino. Gostaria de saber, o Marcelo Gastaldo, também engenheiro Marcelo Gastaldo, vereador dessa casa, pela 4ª legislatura, e gostaria de ouvir os senhores uma participação. Doutor Albino, por gentileza. Boa noite a todos. Nós estamos, sim, acompanhando a nova formatação, essa revisão do plano diretor. Não digo todos os vereadores, mas grande parte deles está acompanhando. Quanto
ao plano diretor que foi feito, existem muitas ressalvas que precisam ser corrigidas, né? São pontuais? São pontuais, mas têm que ser corrigidas. E uma forma, talvez, Valdeci, seria esse projeto seu, né? Eu acho um projeto importante, um projeto que tem que ser respeitado, tem meu apoio, né? Seu projeto tem meu apoio. E também a respeito dessas mudanças, né, que vai ocorrer no novo plano, nós estamos acompanhando o Sinésio, que está à frente, uma pessoa muito competente, né, ao meu ver, e está, sim, sendo feito às 4 mãos aí, todo mundo também vai ser uma reforma democrática, tanto é que está tendo reuniões periódicas aí, todo mundo está tendo o direito de se manifestar, de colocar as suas ideias. Então, vai ser mais uma reforma democrática, onde vai ser corrigido muitos erros que tem no plano diretor. Muitas pessoas aí, em bairros já formados, né, bairros que já existem as suas características, e esses bairros foi mudado algumas ruas, onde existe alguns comércios que pessoas compraram terreno do lado e hoje não pode ser feito um comércio sem qualquer impacto, sem nada, do lado de um que já existe, né? Então, essas são as minhas ressalvas, tem que ser, sim, revisto, independente de ser coisa pontual ou não, tem que ser feita alguma mudança. E gostaria de dizer, Valdeci, que seu projeto é um projeto interessante, independente de ser um remendo, né, no plano diretor, mas que vai ser levado em conta. Então, eu acredito que seu projeto é bem-vindo, sim, para ajudar também nesse novo plano diretor. Obrigado, doutor Albino. O vereador engenheiro Marcelo Gastaldo tem a oportunidade. Obrigado, vereador Valdeci. Poderia deixar de estar participando dessa audiência, assim como nós participamos de tantas outras discussões. E a questão do plano diretor, realmente ele tem que ser analisado, e como a cidade é muito dinâmica, essa revisão, até por lei, ela é obrigada a ter as suas revisões periódicas, em função do dinamismo que tem a cidade. Tivemos, sim, uma grande discussão em relação ao plano anterior, só que alguns reflexos da aprovação daquele plano está sendo sentido agora, quando as pessoas vão até procurar um profissional e tentar regularizar algumas das suas propriedades, das suas construções, e aí há alguns entraves em relação ao que foi colocado. Mas a discussão hoje, em particular, vem dessa proposta de Vossa Excelência apresentou a essa casa, inclusive eu até conversei com Vossa Excelência e sei quantas pessoas o procuraram para tentar solucionar, né, uma questões, como foi dito aqui, o seu projeto ela entra numa questão mais pontual em relação à questão da certidão de uso do solo, né, dando a garantia às pessoas que tiraram antes da mudança. Então, eu acho que é algo, sim, para a gente estarmos aqui discutindo. Quando vem o engenheiro Claudinei aqui falar das dificuldades, e isso aí eu acho que inúmeros profissionais estão com esses problemas em relação à regularização de algumas construções, não só as antigas, como também as novas, para poder usar melhor a área útil do terreno. Mas a questão do seu projeto, por isso que hoje nós estamos aqui discutindo, para que seja amplamente discutido, e eu acho que essa questão aí tem que, quem tiver interesse de trazer ainda mais parâmetros para Vossa Excelência analisar, ou colocar, ou apresentar algumas emendas, ou enfim,
trazer mais elementos para a gente que possa, embora no seu escopo ele é bem direto em relação à questão de se ter o direito em relação à data da certidão. Mas, de repente, algum elemento a gente possa acrescentar para que também ele não fique tão amplo em relação a algumas situações que possa haver. Então, acho que o papel de Vossa Excelência nessa casa é justamente ouvir, principalmente as dificuldades que a população tem, por isso que apresentou esse projeto. E agora, como é regimental, abrindo para discussão, para que as pessoas venham a discutir. Aliás, pensei até que nós tivéssemos mais pessoas aqui, no sentido de fazer essa discussão. Nós sabemos que tem, e nós sabemos o porquê da apresentação desse projeto. O plano está sendo discutido, sim, inclusive foi criada uma comissão, vários desses vereadores que estão aqui participam dessa comissão, da discussão do plano diretor. Já tivemos aqui inúmeras reuniões, inclusive presidida aqui pelo nosso amigo Cristiano Lopes, trazendo a discussão da implantação, da mudança do plano diretor. Como houve aí ainda não apresentação desse projeto na casa, por isso eu acho que foi um dos motivos que Vossa Excelência está apresentando antes da vinda do plano diretor. Precisamos fazer um contexto, se virá, quando virá, se de repente inserimos essa proposta no próprio plano diretor, mas essa discussão que Vossa Excelência está trazendo aqui, ela é bem pertinente, sim, vereador. Obrigado. Agradeço ao vereador engenheiro Marcelo Gastaldo. Gostaria de saber se tem mais algum vereador. O vereador Cristiano Lopes tem a palavra. O vereador Cristiano Lopes está contribuindo conosco numa comissão onde nós estamos em 11 para ajudarmos a construir a revisão do plano diretor. Então, Cristiano Lopes tem a palavra. Boa noite, presidente Valdeci. Boa noite, vereadores. Boa noite, público que está aqui nos acompanhando nessa audiência pública. Acho que está havendo um pouco de confusão dos assuntos, né? A discussão do plano diretor com o projeto que está sendo hoje colocado em discussão aqui nesta audiência pública. Sobre o plano diretor, eu vou só dar um esclarecimento, até porque, como foi colocado, a importância da participação popular no debate dessa alteração, dessa sugestão das mudanças do plano diretor, a Câmara Municipal tem se aproximado muito desta questão, até porque, pela responsabilidade que nós aqui temos nessa aprovação, quando o projeto chegar aqui na cidade, aqui nesta casa, tivemos aqui 4 audiências públicas, todas as reuniões. Primeiro que nós vamos constituir uma comissão especial para cuidar dessa discussão, do plano diretor. Todas as reuniões que aconteceu nesta casa foram reuniões abertas ao público para poder participar e discutir conosco. Todas foram transmitidas não só pela TV Câmara, mas também pelo Facebook, e todas as ferramentas que aqui nós temos disponível para poder dar mais transparência naqueles assuntos que são pertinentes ao plano diretor. Então, enquanto legislatura, enquanto Câmara Municipal, nós estamos fazendo nosso papel, inclusive fazendo uma ampla divulgação para que todos possam participar e trazer depois, contribuir com as sugestões para que a gente possa aprovar o melhor plano para a cidade. Esse é o grande objetivo que foi constituído pela Câmara Municipal através da comissão. Em relação ao projeto, eu ainda, sinceramente, eu não tenho uma visão muito clara e definida sobre o tema, até porque eu estava vendo aqui no capítulo, no 307, que fala de certidão, e na sequência no 367, que fala: as certidões de uso de solo terão prazo de validade de 90 dias, podendo ser revalidado desde que atendida a legislação vigente na data do pedido. Então, isso mostra que, se houver uma alteração, essa certidão perde a validade, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Aí, quando a gente vai para o projeto, a gente está dizendo o seguinte, não estou enxergando muito bem, desculpa aí, viu, gente? O uso da ocupação do solo, permitindo que obtiveram certidão em data anterior à da vigência desta lei, farão... Opa, bem melhor esse aqui. Nossa. For objeto providencial continuada. Providência continuada. O que seria uma providência? Eu posso aqui interpretar várias coisas. Então, quer dizer que se eu vou pedir uma certidão a cada 3 meses, isso tem validade. Então, ainda gera para mim algumas dúvidas que talvez os técnicos, antes da gente pôr em votação, podem trazer até um esclarecimento para nós com mais firmeza naquilo que possa deixar duvidoso aquilo que o vereador Valdeci está colocando para uma votação. A gente sabe que muitas pessoas que, às vezes, que traz uma necessidade de um investimento e vai implantar qualquer equipamento ou algum empreendimento, às vezes o processo de construção, de criação, de projetos, tem um tempo, às vezes recurso para que aquilo seja... Então você tira uma certidão, eu não vou pensar nos grandes investimentos, nos investidores, vou pensar no pequeno, aquele cara que constrói um prédio comercial com 2 andares. Às vezes, ele não tem a velocidade que um grande empreendedor tem. Então ele pede lá a certidão do uso de solo para fazer lá a sua construção, mas é um processo muito demoroso para que ele possa até começar a construção. De repente, ter essa mudança em 5 anos, é o que prevê no plano diretor, né, que seja feita uma revisão, e a revisão acontece e isso é atingido. Então, passa a ter uma dificuldade muito grande de novos investimentos e a cidade, às vezes, fica travada. Então, eu não estou discutindo aqui o plano diretor, estou discutindo aqui como é que eu vou fazer para um pequeno empreendedor que quer investir na cidade e que hoje pode, e amanhã, depois de 5 anos, não pode. E eu posso garantir para vocês que tem gente que coloca um processo na prefeitura e passa alguns anos e realmente ele não conseguiu ainda dar andamento. E quando ele consegue, ele tem alguma dificuldade. Então, a minha contribuição aqui seria, primeiro, alertar os técnicos que nos respalde de situações que possam vir a contribuir com nossas decisões no dia do nosso voto. E segundo, que essas contribuições possam realmente deixar o radicalismo de lado, né? Os extremos hoje não vira mais para nada, nem na política e nem na sociedade civil organizada e muito menos no dia a dia dos nossos trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa construir uma cidade mais equilibrada. E onde tem erros hoje em obras que a gente sabe que não serão mais demolidas porque já estão consolidadas, o que fazer, né, com tudo isso? E aqueles que querem construir o seu negocinho, o seu comércio, a sua casa, o seu predinho, a sua residência, o que a gente pode fazer para que a cidade não continue travada em alguns momentos? Então, acho que a nossa discussão do plano diretor ela é muito longa. Eu queria aqui cumprimentar o Valdeci por ter colocado esse tema numa audiência, porque a gente vê que ele é tão importante, mas quantas pessoas realmente estão aqui hoje contribuindo? Sempre são as mesmas pessoas que lutam, que, né, estão aqui, eu conheço quase o rostinho de todos aqui, então a gente acha que a sociedade precisa de mais participação, inclusive aqui com a gente nesta casa que é do povo. Então, ainda continuo nessa discussão, espero poder receber contribuições, como presidente aqui dessa audiência também, tenho certeza, mas eu tenho certeza que nós estamos dando um passo importante hoje, vereador. Obrigado. Obrigado, Cristiano. O vereador Fauás também tem uma oportunidade de uma fala. Boa noite a todos e a todas. Parabenizar o Valdeci pela abertura do debate, trazendo o projeto para casa. Acho que todos os vereadores que me antecederam já falaram um pouquinho de cada assunto, mas nada melhor que uma audiência pública nesta casa para demonstrar a democracia que a gente prega aqui entre nós vereadores. Então, nós sabemos que o plano diretor é um assunto que mexe com emoções, muitas pessoas têm um apego porque participaram no último, tenho certeza que foi um debate longo nesses 2 anos e muita coisa avançou, nós temos que reconhecer, porém, tem muitas coisas também que acabaram travando a cidade, então as pessoas acabam olhando para o plano diretor, qualquer propositura que algum vereador vai propor para discutir, debater, até para propor uma mudança, as pessoas já acham que
nós estamos querendo ter alguma vantagem, beneficiar alguém, então acho que nós temos que parar com isso aí. A cidade é cíclica, nós mudamos, a cidade muda, então é sempre importante esse debate do plano. Então não é um debate momentâneo, pontual, pelo contrário, tenho certeza que cada vez mais nós vamos debater esse assunto. Estamos aguardando a vinda aqui do projeto para casa. A intenção do Cinésio era ter feito uma audiência ainda este ano, mas devido à complexidade do tema, enfim, as pessoas estão procurando cada vez mais se aproximar, trazer as suas demandas, e nós, vereadores, nós sabemos o quanto que nós somos procurados e cobrados em relação a muitos assuntos, e esse é um assunto que nós somos cobrados aqui diariamente, e isso é fato, então é importante discutir. Se tantas pessoas nos procuram, é porque alguma coisa tem. Então nós temos que debater, Valdeci, acho importante, parabenizo você pela coragem, pela iniciativa, e como o Cristiano disse, vamos continuar debatendo, e se o projeto vir para cá, tenho certeza que nós teremos aqui um amplo debate, tenho certeza que o projeto irá avançar, porque tem muitas pessoas precisando, aguardando urgentemente de alterações, de mudanças, e às vezes a gente fala dessas questões de plano, as pessoas pensam sempre no rico, no poderoso, naquele que tem muita terra, mas nós estamos sentindo hoje que o mais simples está sendo muito prejudicado. Então, acho que é nesse que nós temos que pensar também. Então, nessa revisão, lembrar aquela pessoa mais simples, que tem às vezes um terreno, uma obra pequena para acontecer, não está conseguindo. Então, vamos pensar, parar, como o Cristiano falou, parar dos extremos e pensar de fato nas pessoas que precisam dessas alterações, quais serão os efeitos dessas alterações. Então, aqui ninguém quer devastação de matas, nascentes sendo... sumir com nascentes. Então nós queremos a preservação do meio ambiente, queremos um bom plano para Jundiaí, que Jundiaí possa crescer. Então parabéns, Valdeci, que nós possamos cada vez mais debater temas como esse. Obrigado, Foás. Acho que todos os vereadores já tiveram a sua participação, também o público que aqui está conosco, os técnicos, engenheiros, arquitetos, tiveram suas participações, e para nós foi muito bom. Para mim, como autor desse projeto, o qual estou trazendo esse projeto na casa, eu preciso disso mesmo, uma audiência pública e ouvir os vereadores. E foi muito importante, mas eu quero deixar, assim, bem frisado, não estamos mudando o plano diretor num todo, não, isso realmente é pontual. É só isso que eu estou pedindo, é um item só. Quem já tinha a sua certidão de uso de solo, estava com a intenção de fazer a sua construção, a coisa correta. E como foi falado, alguns vereadores aqui nessa casa, os colegas, nós somos muitos procurados, e não somos procurados por grandes pessoas empresárias, pessoas que querem construir coisas grandes, não. Hoje o que vem nessa casa de lei são pessoas simples, que foram pegos de surpresa, foram surpreendidos, e nós estamos aqui para ouvir todos, tanto o grande como o pequeno. Mas nós temos isso assim, dia a dia, recebendo, se procurar os 19 vereadores, cada um tem sua demanda nesse sentido. Então, nós poderíamos aguardar a revisão, sim, a revisão, só que eu não sei a data dela. Eu sei que um plano diretor, ele pode levar agora mais 2 anos para chegar nessa casa. A intenção nossa, a intenção da prefeitura, dos técnicos, de todos os munícipes dessa cidade, é que ele venha logo, que seja para ontem, mas nós sabemos que não pode ser assim, tem que ser bem analisado, bem estudado, então é importante, gente, é uma discussão boa, como foi falado, alguns vereadores falam, nós não queremos aqui o extremos, não queremos confusão, nem com o A nem com o B, nós queremos chegar num acordo, para que nós possamos votar a coisa certa, e nós vereadores, nem todos somos técnicos no plano diretor, principalmente aonde que envolve parte de engenharia, parte de arquitetura, então nós temos algumas coisas a desejar e confessamos, só que nós procuramos a ajuda dos senhores e estudamos no plano passado, eu fiz parte, também sou um vereador de 2ª legislatura, então eu fiz parte do plano diretor, nós estudamos, nós se debruçamos aqui alguns dias estudando, passou algumas coisas, então agora não é motivo de nós ficarmos brigando e achando, olha, falhamos alguma coisa? Vamos corrigir, gente. Hoje o que eu peço aos senhores, aos nobres pares, e a todos que aqui estão, é só um item
não é o plano diretor num todo. Eu não seria leviano em trazer uma discussão para mim só de um plano diretor. Então, o que eu trouxe para essa casa? Um item só que eu acho, tenho certeza, se a pessoa for procurar com essa certidão, usar da força da lei, ela será atendida. Mas não precisa, é algo muito prático e fácil, o qual nós podemos fazer por aqui. Por quê? Já está atendida, ela tem a sua certidão de uso, ela tem a boa intenção de construir. Só que, como foi falado aqui, por algumas pessoas que aqui se encontram, nem todo mundo compra um terreno, consegue pagar esse terreno e já construir. Então, alguns foi pego sim, não são muitos, por isso que é pontual, é uma coisa pouca. Nós não estamos falando de vias, não estamos falando de loteamento, nós não estamos falando de coisas grandes, não. Isso tudo tem que ser estudado, tem o tempo certo. Olha, se esse plano diretor, a revisão, chegar nessa casa lá para abril, maio, eu acho que será muito bom. Eu não acredito ainda. Por quê? Ele dá muito trabalho e já está sendo trabalhado praticamente 1 ano e meio em cima dele, nas revisões. Então, se isso chegar no ano que vem, ótimo. Se não chegar, vamos atender esses munícipes, esses pequenos munícipes que estão pedindo uma ajuda a essa Casa de Leis. Eles nos procuram porque eles procuram ajuda aqui mesmo. Com certeza eles vão até a prefeitura e lá é o correto. Chega lá, eles pegam a negativa que não pode. Por que não pode? Porque está na lei. E ali os técnicos, as pessoas que ali informam da maneira correta, informam da maneira certa. Mas como aqui é uma casa do povo, eles vêm para cá e pedem ajuda. Senhores vereadores, nos ajude. O que pode ser feito? E nós estamos aqui para ajudar, sim. Então, quero agradecer a todos. Quero encerrar essa sessão, não tendo mais pauta, nem fala. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.